Boa noite, Gemira. Como é que você está? Boa noite. Tudo bem, professora? E a senhora? Tudo bem. Que bom, Por graças a enquanto, Deus. por enquanto somos nós. Sim, esperando o povo entrar aí. É. Agatha, Raíssa, já Bora, somos sete. Gleice. Cauane, Ana Noite, né, Laura, minha irmã? boa noite. Boa noite. E, né, mana? Assistindo aula, né? Assistir uma aula, né? Aprender as coisas. Acho que faz parte, Noite, né? professora. Faz parte, né? Boa noite. Oi, professora Ana Paula. Noite a Oi, todos. Oi, professora, boa boa noite. noite. Boa Eu tô, assi- noite. eu tô assistindo sim, professora. Não diga pra Gleice, não. Em Não quer nome do não, Senhor professora. Jesus, simbora nós então. Ana, boa noite. Ô, Glória. Glória. Oi, Dá Glória. 5 minutinhos para eu dar um aviso do estágio deles. Ah, tá bom, tá bom. Eu disse, Uns olha, Glória, que não segundinhos. mandou valor, não. Fala, Glória. Oi, gente, boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Bom, vamos aos avisos de estágio, né? A gente iniciou o 2020.2 com uma programação de estágio para vocês na rede hospitalar. O sexto semestre ele faz estágio somente hospitalar, né? Urgência, Tá falhando muito o seu áudio, professora. Estão Eu tô ouvindo? ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem, a Glória. Melhorou agora? Vocês faziam 3 disciplinas, fazem, na verdade. Urgência, né, e pacientes críticos, gerenciamento e saúde do adulto 1, que para o estágio a gente chama de clínica médica. Pois bem, a gente ia iniciar esse semestre com esse estágio do sexto, né? Sabendo que a gente não finalizou o quinto semestre em relação ao estágio em função da pandemia. E aí, nós fizemos uma programação para vocês realizarem esse estágio no período noturno, né? E, infelizmente, nesse momento, a gente não vai poder iniciar. A nossa pretensão era iniciar agora, final de agosto, mas a gente não vai retornar para os hospitais. Por quê? Os hospitais estão com novos manejos, né? Inclusive, a legislação permite que, nesse momento, quem pode concluir o estágio são os formandos, 9º e 10º semestre. E a gente está caminhando de acordo com essas liberações. Então, quando for o momento certo, eu vou entrar na reunião com vocês, eu vou explicar para onde vocês vão, eu vou dar o cronograma e a gente vai seguir, né, o nosso cronograma de estágio. Pode ser que isso aconteça, inclusive, mês que vem, né? Por isso que eu já estou deixando vocês avisados. E a nossa pretensão é que vocês façam o estágio de vocês todos no período noturno, que é o período que vocês estudam. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Outras considerações, né? Esses novos protocolos hospitalares, eles estão sendo baseados no nosso cenário pandêmico, né? Então, vocês devem lembrar que a gente sempre fez a recomendação que vocês comprassem a máscara N95 e o óculos de proteção individual. Hoje, essas recomendações mudaram, né? Você continua comprando a tua máscara N95, entretanto, no estágio, vocês também vão ter que utilizar o protetor facial, né? E aí, a máscara e o protetor, vocês vão fazer aquisição. Todos os outros EPIs a gente vai fornecer para vocês, vai ficar sobre a responsabilidade do preceptor de vocês, né? Alunas, gestantes, puérperas, se o seu bebê tem até 6 meses, ou alunos que estão dentro do grupo de risco, né? Esse aluno não vai para o estágio, né? Em função da pandemia. Mas, professora, não sei o quê, e se eu não quiser ir? Eu moro com os meus avós e eles têm 80 anos, um exemplo. Tem 80 anos. Eu não tenho a comorbidade, mas é risco para eles, para as pessoas que moram comigo em função da idade, de serem idosos e assim vai. Esse semestre, a nota do estágio não vai estar atrelada à disciplina, como sempre foi, né? Você vai ter sua frequência, você vai receber a avaliação do seu preceptor, né, naquela ficha de avaliação, mas a gente não vai fazer aquela continha
de somar com a nota da teoria, dividir para poder gerar uma nota final, né? Por quê, gente? O cenário pode mudar. Hoje a gente tem uma liberação, de repente amanhã a gente não tem mais, e assim a gente vai caminhando, né? Então, além disso, alunos que retornarem para o estágio, a gente está ofertando, né? Vamos estar ofertando para vocês. O aluno que retornar para o estágio, todos os dias que houver estágio, ele vai ser triado, né? Qualquer sintoma gripal, professora, hoje eu estou com uma febrícula, você não vai poder permanecer no campo, né? Isso aí é uma proposta dos próprios hospitais, uma segurança para vocês, para o teu grupo, né? Para o teu preceptor, para o teu paciente. Então, a gente está pensando no retorno, mas um retorno seguro para todos vocês. Alguma dúvida até aqui? Professora, e a gente tem que dar um nome para a senhora para ver quem vai fazer os estágios agora? Quando liberar o estágio para os semestres intermediários, que contempla o semestre de vocês, eu vou avisar a Camila. E aí a gente vai marcar uma nova reunião. Quem tiver gestante, puérpera, se você faz parte do grupo de risco, a gente vai criar uma lista e eu vou excluir, não colocar no cronograma. E aproveita e higienize isso daqui bem. Obrigado. Eita. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Professora, em relação a quais são os locais, os hospitais que a gente vai trabalhar? Não posso dizer agora, afirmar, né? A minha pretensão era colocar vocês todos na Beneficente Portuguesa, à noite. Mas afirmar agora eu não posso afirmar, porque só está liberado, o decreto só permite que a gente coloque formandos, né? Mas no nosso E os documentos, planejamento era lá. professora? Bem lembrado, documentos. Eu já levei alguns, que alguns não todos, né? Carteira de vacina. Documentos. O que vocês entregaram de documentos foi para o estágio do semestre passado. Todo início de semestre, vocês vão entregar novos documentos. Por exemplo, se você vai fazer um estágio na Santa Casa, é outro tipo de documento. Na Beneficente, a gente lida com outro tipo de termo de compromisso. Então, cada aluno vai adequar para onde vai. E aí, o que vai acontecer? O aluno que mora em Belém, ele vai conseguir protocolar os documentos, né? Quando estiver liberado, eu vou repassar os documentos para você, você vai assinar, preencher os seus dados e protocolar na secretaria. Se a gente ainda tiver de forma online e o aluno, de repente, mora lá no interior, né? O que vai ser feito? Ele vai escanear esses documentos e vai mandar para o e-mail que eu vou informar para vocês. Porém, gente, não pode mandar foto do documento, não pode estar dobrado, né? Tem que ser um scanner legível. Se não estiver dentro do parâmetro, os hospitais não aceitam. O que eu oriento vocês? Nós tivemos muitos e muitos problemas na turma de vocês em relação à carteira de vacina. Muitos colegas não entregaram ou estavam com a carteira incompleta. Dependendo do hospital, Santa Casa, a própria Beneficente Portuguesa, eles são extremamente rigorosos com a vacina. Quais são as vacinas para vocês providenciarem? Todas. A carteira tem que estar completa. Dúvidas? Professora, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que a senhora falasse sobre a data, porque eu entrei bem depois. Data, nós íamos iniciar agora, final de agosto, porém, neste momento, não está liberado ainda o estágio intermediário, que é o 6º, 7º e 8º. Quando for liberado, a gente só tem liberação para os formandos. Quando for liberado, a gente vai marcar uma nova reunião. E alguns hospitais, né, Glória? Não são todos, não, porque a Santa poucos. Casa são alguns Por exemplo, poucos. a Santa Casa, gente, a gente colocava 6 alunos por grupo. Hoje eu posso colocar no máximo 3, o ideal é 2. E é isso que eu estou fazendo com os formandos. Gente, todos, professora Glória, se a senhora me permite, Sim. Eu trabalho na Santa Casa e o que está acontecendo na Santa Casa? Eu vejo a Santa Casa porque ela é muito grande, né? Imagina os outros hospitais.
Gente, tá todo mundo em QAP para uma possível segunda onda. Então, eu acho pouco provável agora, em agosto, como a professora Glória falou, porque eles estão tendo reuniões lá dentro para um possível aumento de número de casos de Covid. Devido às férias, ninguém tomou cuidado. E a gente já está vendo esse aumento de número de casos. Então, assim, eu tenho certeza, eu imagino como a professora Glória deve estar agoniada com esse negócio desse estágio, porque realmente eles estão bloqueando, valendo mesmo. Porque é para a segurança de vocês, né? Covid está aí, né? Verdade, professora. A gente não pensa só em voltar, a gente tem que voltar, mas com segurança, né? Segurando. Não adianta voltar Tanto é que na segunda-feira eu fui notificada lá na Santa Casa para reduzir ainda mais o número de alunos, dos formandos, né? O pessoal do 10º semestre, justamente por causa dessas medidas que eles estão adotando por lá. A gente fala Santa Casa, né, gente? Mas tem outros hospitais, todos estão trabalhando novos protocolos para o manejo de Covid, né? E a gente vai se adequando. Vocês podem não me ver muito, mas todos os dias eu penso em vocês, saibam disso. Imagina a luta para fazer acontecer esse estágio. Imagino, Glória. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Vai sim, vai sim. Alguma dúvida, gente? Diga, Gabriela. Obrigada. Professora, e o estágio do 5º semestre? O 5º a gente não tem previsão. Toda a atenção básica, a SESMA, Belém, né, não liberou. E a gente compreende assim plenamente, porque se a gente está nessa luta num hospital que tem toda uma estrutura, quem passou pela unidade de saúde, né, sabe que às vezes a gente não tem nem a água para fazer a lavagem das mãos adequadas, né? Então a SESMA está segurando ao máximo. O decreto só permite formandos. Diga, eu atendo no Tapanã, só para complementar, eu atendo Tapanã e eu atendia 12 pacientes, eu estou atendendo 4 por dia só. E ele não pode ir com acompanhante, né? Se for gestante, não pode ir com seu parceiro, seu companheiro, só a criança, e eles ainda levam as crianças sem máscara, né? Porque ainda essa cultura de que a criança cursa a doença de forma assintomática existe. Aí a gente está vendo um aumento tremendo de número de casos de crianças na Santa Casa e crianças graves que estão agravando. Verdade, é verdade. E algumas unidades nem estão no seu funcionamento total, né? Então, assim, não tenho como dar neste momento previsão para atenção básica. Por isso que a gente vai priorizar o estágio hospitalar de vocês. Mais alguma dúvida? Não? Não, professora, obrigada. Então tá, gente, vou deixar a Ana Paula dar aula dela aí com vocês. Aproveitem, uma aula fantástica, né? Ela é maravilhosa. Coração. Maravilhosa. Tchau, gente. Bom final de noite. Início de noite, na verdade, né? Tchau, tchau. Tchau, Glória. Tá com Deus. Vamos lá, gente. Então, simbora nós, né? Quantos nós já somos? Gente, eu sei o quanto vocês devem estar ansiosos para fazer o estágio, né, a prática, eu imagino. Mas coloque uma boa noite, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Não são só vocês que estão assim. Os alunos do CESUP, os alunos da FAMAIS, os alunos da Fibra, das mais conceituadas, né? Vocês, a UNAMA, a FAMAIS e o CESUPA estão todos assim. Porque quando o hospital fecha, ele não fecha só para examais. Então, todos os acadêmicos que estão nesses semestres do meio, como eles chamam, realmente não estão tendo espaço, porque é para a segurança de vocês. A gente não sabe como cada um de nós vai cursar quando a gente pegar o SARS-CoV-2. Eu fiz pneumonia, né? Eu fiz pneumonia, fiz 50% do meu pulmão e olha que eu vi logo no início. Quer dizer, eu não cursaria muito bem, né? Graças a Deus que eu estava esperta no movimento e tomei logo as minhas providências e graças a meu bom Jesus eu me curei.
Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque começou a aumentar o número de casos de novo, gente. Enquanto não tiver essa vacina, enquanto não tiver, agora sim, eu acho que se tiver uma queda, a partir de eu acredito que vai subir o número de casos e vai começar a cair. Aí eu acho que agora vai ser definitivo por um tempo. Mas como vai chegar a vacina, a previsão é outubro, novembro, eu acredito que para o final, assim, final de outubro, como a Glória tá, a previsão da Glória, porque essa é a previsão dos diretores dos hospitais, eu acho que já vai estar, vocês já vão estar completando essas pendências de estágio de prática de vocês. Professora. E sobre essa notícia que está rolando, esse grande número de contingência na Santa Casa? É verídica essa notícia? Aumentou. Eu Ou não é fake news? Estavam comentando que quem passou esse áudio, parece que abriram até um PAD, um processo administrativo contra essa pessoa, mas não é em verdade, não. Tá? O número de casos de crianças está aumentando, a UTI ela tá enchendo, porque, gente, a gente passou um mês. Quem foi para a praia aí? Ninguém ficou de máscara na praia. E o Covid parece que vinha de jatinho pro nosso nariz, né? Porque ele vinha com aquele ventão lá de Salinas. Professora. Ele ainda vinha assim, para pegar. Professora, com a brisa. Oi? Professora, Oi. eu estou numa dúvida. Essa turma é a turma A? Sempre é o mesmo link que entra? É todo mundo junto, junto meio e misturado perdida. aqui. Que Junto turma? e misturado. Fala pra galera entrar, olha. É o mesmo link que entra? É, o mesmo link. Toda vez vão entrar. Pois lá no grupo, lá o pessoal tá esperando. Não, manda eles entrarem no mesmo link. É o mesmo que tá lá no portal, na plataforma. Eu recebi um link no início do mês da professora Elisângela e eu uso ele toda vez o mesmo para dar aula para vocês. Ontem eu usei o mesmo de hoje. É o mesmo. F6. Pois é, eu tô perdida. Se acha, Tainá. Se acha nas quebradas. Tá bom. Olha, gente, Mano, se eu só bora tô vendo nós, striptease aqui, gente. Olha, eu vou procurar aqui. É verdade. Olha, gente, vamos lá. Tô falando de mim, dá pra me ver, é? Meu Deus. Olha, gente. Amigo. Que horror. Tava no jiu-jitsu. Tá numa ambulância, mano? Não, tava no jiu-jitsu, treinando com um monte de homem gostoso. Tchau. Tá bom. Bora estudar. Vambora, enfermeiro. Olha, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Hoje, eu trouxe Peça uma para desligarem aula... o áudio. Gente, mesmo esquema. Desliguem o áudio e quando quiserem falar, mexa a mãozinha aí. Pode interromper, tá bom? Olha só, gente, hoje eu trouxe para vocês uma aula sobre AVC agudo, tá? Principalmente o AVC isquêmico. Porque, às vezes, eu acho que alguns de nós já viveu uma situação dessa. A pessoa está normal e ela começar a falar com o lábio com queda labial de um lado, não perder a força de um lado, e aí quando a gente vai ver, a pessoa fez um AVC, tá? Então, a gente precisa... Hoje a aula ela não é muito extensa, não é igual a de ontem, é uma aula bem legal, porque é o dia a dia da gente, tá? Então, a gente precisa saber identificar um paciente com potencial para estar fazendo um AVC, para a gente poder agir e tratar esse paciente o mais rápido possível. Porque no tratamento de AVC, tempo é cérebro. Tempo é cérebro, tá bom? Quanto mais tempo eu passo... eu tô lá com a minha avó, aí minha avó começa, estava falando normal, aí eu falo, vó, tá tudo bem com a senhora? Ela começa a enrolar a língua, não consegue pronunciar a palavra, algo aconteceu, não é verdade? Ela não estava falando normal. Então, a primeira coisa que você vai fazer é marcar o momento em que ela começou a apresentar a alteração, porque isso vai ser uma informação importante quando você chega com esse paciente lá para o enfermeiro ou para o médico que vai te atender na urgência e emergência, tá bom? Então, a gente vai ver o atendimento a paciente vítima de AVC agudo hoje, tá? Muito legal. Então, gente, vamos primeiro para o conceito, né?
conceito de AVC. AVC, que é acidente vascular cerebral. Refere-se a um prejuízo neurológico agudo, súbito. A pessoa está normal, de uma hora para outra ela começa a apresentar algum déficit, tá? Que se segue a interrupção. Pode botar a tela toda, por favor. Como? A tela toda? Isso. Peraí, então. Deixa eu ajeitar isso aqui, peraí. Tá. Deixa eu ver como fica melhor para mim. Aqui. Tá bom. Obrigado. Tá. Então, esse prejuízo neurológico agudo, ele se segue a quê? A uma interrupção no fornecimento de sangue para uma área específica do cérebro. Então, pela interrupção do fornecimento de sangue para uma área específica do cérebro, dependendo da área, esse paciente vai apresentar dislalia, dificuldade para falar, ele vai apresentar perda da força motor. Tem alguém com o microfone ligado, gente? Ele vai apresentar perda da força de um lado do corpo ou dos dois lados, né? Ele vai ter rebaixamento do nível de consciência. Então, isso tudo por quê? Esse prejuízo neurológico foi devido à interrupção no fornecimento de sangue para uma área específica do cérebro. Então, esse é o conceito de acidente vascular cerebral, que é o AVC, tá? Os principais tipos de AVC são dois: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Olha só, gente, o AVC isquêmico, 87% dos casos são AVC isquêmico, ou seja, um trombo qualquer ocluiu uma pequena artéria que irriga meu cérebro, tá? E aí aquela área do cérebro ficou desprovida da irrigação ali de sangue. Por quê? Porque um trombinho ocluiu e não passou mais sangue para lá, por isso o AVC isquêmico. Oi, Gleice. Gleice, professora, sua mão. Oi. Professora, hoje não seria aula de urgência, emergência? E o que é que a gente está fazendo? Ah, tá. Não, porque a senhora estava falando semana passada sobre acolhimento e classificação de risco, né? A gente acabou o tópico. Foi. Ah, já acabou? Já. A gente acabou. Aí eu passei uma leitura complementar, não foi? Aham. Aí nós falamos, a gente falou de acolhimento, a gente falou da classificação de risco com o protocolo de Manchester, não foi? Sim. A gente falou da estrutura da urgência e emergência, como deveria ser, não foi? E aí eu passei uma leitura complementar para vocês, para fixar aquele conteúdo. Aí eu disse que hoje eu ia cobrar de vocês, né? E ia. Leitura. Só que aí a gente perdeu um pouco de tempo com o aviso da professora, então eu preferi começar logo a aula, tá bom? Hoje é um outro, cada momento aqui que a gente tiver, só se a aula foi muito, muito grande, como tem algumas aulas aí que são bem grandes, e aí provavelmente a gente vai precisar dar continuidade na outra aula. Sempre terça-feira a gente vai se encontrar para assistência paciente crítico e sempre quarta-feira a gente vai encontrar para urgência e emergência. Professora, essa leitura aí, esse slide, tudo, tá? Eu mandei esse slide para Carol. Eu mandei para as duas, para Carol e para Arielle. E o problema é que eu desliguei o computador e não tinha enviado o slide. Antes de eu sair daqui, eu vou terminar um pouquinho, uns minutinhos antes, vou colocar meu WhatsApp web e vou mandar para vocês, tá bom? Os dois slides da aula de ontem, que eu não consegui mandar pelo e-mail, porque diz que é muito pesada a aula. Aí, mas eu acho que eu vou... Nem todo mundo tem acesso. Pois é, gente, aí eu preciso... o que eu vou postar eu faço a aula aqui. Você vai ter essa aula gravada, não está sendo gravada? Não é verdade? A aula de ontem já está postada. Sim. A aula de ontem está postada já na plataforma, tá? E aí esse slide eu mando para vocês. Eu estou mandando via WhatsApp e tal, o que eu posto, vou postar sempre as aulas gravadas e algum exercício que possa ter. Agora, vocês têm que chegar num consenso em relação aí esse e-mail, tá? Faz um e-mail da turma. No e-mail, porque assim,
Eu acho que é por isso que eu não estou tendo, porque e-mail, nem todo tem acesso, eu tenho acesso ao e-mail, consigo entrar, porque eu entrei depois, as pessoas que E entraram por que a depois, pessoa fica não uma entra no bagunça. e-mail e Eu não consigo ter acesso. A Carol joga no grupo de informações, professora, o material. Inclusive, caiu um recente agora dois tipos de AVC, sobre que é a AVC aula de agudo. hoje. Eu já Que é a aula de até hoje, que ela antecipei. colocou agora, recente. Tá, Por e a isso que Carol eu é da me turma. perdi. Qual é a turma da Carol? Tem a Carol e a NB. Arielle. É a 6B. E a Isso, Arielle é B. da A? A Tainá é da B também. Tá. Tá no grupo Então, de Tainá, informações, Tainá. tá no WhatsApp, no grupo? Grupo de informações. A Arielle é da A, professora. É Renata Arielle. Tá, Renata Arielle é da A. Eu A sou da B. Arielle, Isso. tá. Então a Carol já postou. Você não viu a aula, Postou, Tainá? postou hoje à tarde. Mas essa de ontem? Essas que a senhora Não, a de ontem, passou? eu falei que eu não que eu Eu acho fechei que o eu pensei que computador. era na plataforma. Olha, eu vou sempre mandar essas aulas, mas se você entrar na plataforma ela vai ter essa gravada. Isso, essa conversa que eu estou tendo contigo, Tainá, vai estar também junto com a aula que a gente está explicando aqui, entendeu? Ela vai estar na Sim, plataforma. Tudo que está acontecendo aqui vai. No final, eu baixo o vídeo, transformo num vídeo para minha conta no YouTube e posto na plataforma. Tá bom? Então esses assuntos eles são enviados pelo WhatsApp, os slides, né? Nem sempre, porque tá aqui os slides, gente. Tá na Te plataforma. enviei lá, Tainá, no teu WhatsApp, te enviei. Tá, mas eu vou, olha só, peraí rapidinho. Quando você abre a plataforma, todo mundo tem acesso à plataforma? Sim. Eu sim. A plataforma, sim. Sim. A aula não tá com os slides no fundo? Não estão com os slides? Tá tudo lá, professora. Vou mandar de Inclusive novo tá nos grupos também. por outro meio, mas já estão lá, tá? Eu vou mandar para você e-mail e tal, mando pro WhatsApp. O WhatsApp é melhor. E-mail não, porque e-mail não tem acesso. Tudo bem, tá bom. Então vamos lá, vamos para frente. Falar do PDF. Sim, Gabriel. Aí eu coloquei daquele jeito lá, não conseguiu baixar daquele jeito? PowerPoint, né? Para converter, em alguns locais não conseguiu converter. Eu vou ver como é que converte isso para PDF, vou mandar para vocês com PDF, tá? Então bora lá, gente. Continue. Tá, vou tentando, vamos lá. Então nós temos dois tipos de AVCs, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Olha o que está escrito aqui, deixa eu abrir a tela de novo, que senão... 87%, gente, dos casos de AVCs, eles são AVCs isquêmicos, ou seja, o maior número de AVCs, de casos de AVCs, depois da tomografia a gente vê que são AVCs isquêmicos, tá? Então, por ele ser a maior quantidade, a gente vai dar ênfase para ele, porque o maior número de pacientes que a gente vai pegar na urgência com AVC vão ser pacientes isquêmicos, tá? Tudo que eu trago aqui tem evidências científicas, são baseados nos estudos mais recentes, tá? 13% dos casos são AVC hemorrágicos. E o que é o AVC hemorrágico? A gente sabe que a isquemia liberou um trombinho ali, obstruiu uma artéria que irriga uma parte do cérebro, e aí aquela parte do cérebro ficou desprovida de irrigação, né, de perfusão ali, de sanguínea, e aí fez um AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico? Há um rompimento de uma dessas pequenas artérias que irrigam o cérebro, tá? E aquele sangue que estava ali dentro da artéria, o que é que vai acontecer? O nosso crânio é um cocoroto fechado, né? É uma caixa fechada, é uma bola fechada. Dentro desse crânio, só tem espaço para o cérebro, para o líquor, né? E o sangue que corre aí, ele corre dentro dos vasos. Então, tá tudo ajustadinho aí dentro da minha calota craniana, tá bom? Imaginem, se uma artéria dessa rompe, começa a vazar sangue, o sangue não vai disputar espaço ali
com o cérebro e com o líquor, não é verdade? Não vai aumentar a pressão dentro desse espaço aí da calota craniana? Você consegue imaginar? Né? Não vai aumentar a pressão? Então, por isso é que é muito mais grave o AVC hemorrágico, dependendo da sua extensão. Mas, na maioria das vezes, ele é muito mais grave. Por quê? Porque, dependendo do volume de sangue que extravasar ali, pode haver um aumento da pressão intracraniana de forma muito abrupta, tá? E o paciente evoluir com morte cefálica bem rápido. Por quê? Porque vai comprimir, vai fazer um edema dentro da calota craniana que não tem para onde sair. Por isso que Deus é perfeito, né, gente? Você pergunta por que a criancinha nasce com 2 fontanelas, 2 aberturas? Quem é que cai mais, um adulto ou um bebê? Uma criança? Criança, né? Se a criança cai e bate a cabeça e ocorre algum edema cerebral pelo trauma, a fontanela, ela serve como refúgio para o conteúdo de dentro do crânio. Olha como Deus é maravilhoso. Já o adulto, não. O adulto, com 3 anos, a última fontanela, que é a bregmática, ela se fecha, tá? E quando ela se fecha, a criança já está maior, já anda com mais estabilidade, ou seja, menos chance de cair. Mas quando o adulto cai, aí a gente tem que monitorizar a pique. Por quê? Porque normalmente, se o paciente tem um trauma, muito grande na cabeça, ele pode evoluir com edema. Ele pode evoluir com edema cerebral, aumentar a pressão intracraniana e evoluir para a morte cefálica. Então, o que é que a gente precisa saber? Qual o AVC que tem maior ocorrência? O isquêmico ou hemorrágico? O isquêmico. Eu acho que é o isquêmico, né? Isquêmico, 87% dos AVCs são isquêmicos. Então, quando você estiver perante um caso de AVC, no seu dia a dia, na sua urgência, chegar um paciente, aí a pessoa fala, olha, eu não estou falando assim, não está falando direito. Aí você pergunta para a pessoa, desde quando ele ficou assim? Ah, ele está há 1 hora ele ficou assim. Aí você já vai pensar, o que os estudos me mostram? Que 87% dos casos AVC são isquêmicos. Então, tu já vai achando que a maior probabilidade desse AVC é ser isquêmico. Mas é necessário você comprovar isso. E como é que a gente comprova isso, gente? Com a tomografia de crânio. Não é verdade? A gente precisa levar esse paciente para fazer uma tomografia de crânio. Só ela vai me mostrar se o AVC é isquêmico ou se o AVC é hemorrágico. Tá? Olha aqui o caso de um AVC isquêmico. Um trombinho, tá vendo o trombo bem aqui? Ele veio, se deslocou, tá? Aí ele chegou aqui nessa artéria aqui e obstruiu. E aí, olha só, essa sombra escura é toda a área do cérebro que ficou desprovida, tá? De suprimento sanguíneo. Então, isso é um AVC isquêmico. O que é que ocorre com o AVC hemorrágico? Olha, aqui vendo aqui o vaso se rompe e o sangue que está contido dentro dele vai extravasar e vai ocupar um espaço que antes não era dele. Vai ocupar espaço que era do cérebro, porque fora dos vasos, né, só vai ter líquor e cérebro. Não vai ter sangue. Se há um extravasamento, ele vai começar a disputar um espaço, porque não tem espaço na nossa cabeça, a gente não tem fontanela, né, que nem bebezinho. Então, ele vai começar a disputar um espaço com o cérebro, tá? E isso é muito grave. Eu trouxe para vocês aqui essa foto porque eu acho interessante, tá? É importante o enfermeiro saber disso. Quando você faz uma tomografia de crânio, por exemplo, a paciente, de uma hora para outra, ela rebaixa. Tá lá, ela estava falando contigo, ela chega rebaixada na tua urgência. O que aconteceu com ela? Não, ela caiu, ela estava andando e ela caiu. De uma hora para outra. Aí você manda direto a paciente para tomografia de crânio. A tomografia de crânio, quando você vê o escuro, essa aqui é a massa normal, é o cérebro, é a coloração normal que você vê na tomografia de crânio do cérebro, tá? Isso escuro aqui significa a área que foi desprovida de sangue, tá? Então, a área isquemiada.
Então, quando eu vejo um escuro, não um cinza, do cérebro, tá? Quando eu vejo escuro assim, isso me indica que houve um AVC isquêmico, tá? Essa área ficou desprovida de irrigação sanguínea. O branco que você vê na TC é sangue, tá? É hemorragia. Então, quando olha, tá vendo? Tudo marronzinho. Isso aqui são os ventrículos, né? Essa área branca aqui, isso é um sangramento, isso foi um AVC hemorrágico. Então, tudo que for pontinho branco, tá? Essa aqui você vê, mas aqui tá tudo branco, não. Essa aqui é a massa, depende da qualidade da tomografia, tá? Agora, uma área branca nessa, aqui no meio do cinza, isso foi um AVC hemorrágico. E olha o que é importante observar. Houve um sangramento aqui, e olha o que ele fez aqui, olha, ele está comprimindo, tá vendo? Olha, isso aqui era para estar da mesma forma a borboleta aqui do lado, ó, tá vendo? Professora? Oi. No caso do isquêmico, pode haver a recuperação dessa área ou ele não recupera mais? Olha, tempo é vida, tá? Tempo é cérebro no AVC isquêmico, tá bom? Quanto mais rápido a gente fala da área isquemiada e da área isquemiada e da área de sombra, tá? Por exemplo, deixa eu voltar aqui, peraí, esse slide aqui para mostrar para vocês. Houve uma obstrução bem aqui, tá? Essa área ficou desprovida. Se eu ficar, eu vou deixar o meu paciente aqui em casa, eu não sei porque ele está falando desse jeito, vai começar a aumentar, essa área isquemiada. O que é que tem que fazer? Você manda esse paciente, o mais rápido que você consegue encaminhar esse paciente para ele iniciar o tratamento definitivo, que é o tratamento do isquêmico, que é o tratamento fibrinolítico, ou a quebra desse trombo de forma mecânica, né, através da cirurgia, dependendo do local onde vai ser essa obstrução. Quando você desobstrui, vai começar a irrigar. E aí acaba que essa área de isquemia, ela vai se delimitar. Ou seja, tu imagina, é porque, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer, usar a anotação aqui, peraí, aqui. Professora, nessa delimitação seria um caso das sequelas do processo de quem teve um AVC isquêmico? Isso, olha aqui, ó. Quando eu fiz a primeira tomografia, deixa eu fazer isso aqui para ver se vocês entendem. Quando eu fiz a primeira tomografia, estava só o cinza, tá? Imagina que começou a isquemiar de dentro para fora. Então, essa área já está isquemiada há 1 hora. Como já passou 2 horas, já está isquemiando essa aqui, tá bom? Só que aí, depois de 2 horas, eu começo o tratamento fibrinolítico. Comecei a quebrar com uma medicação que a gente chama de RTPA. Comecei a fazer endovenoso no paciente e aí ele conseguiu quebrar esse coágulo, tá? Quando ele consegue quebrar esse coágulo, começa a voltar o suprimento sanguíneo, concorda? E aí essa área que ainda não está totalmente lesionada, ela vai desaparecer, esse cinza. E aí só vai ficar realmente isquemiado o que está muito tempo isquemiado. Você consegue entender? O que foi logo no início que aconteceu. Porque a lesão inicial era essa. Com 2 horas ela ficou essa, mas está só iniciando o processo de isquemia aqui. Quando eu quebro o coágulo, ela começa a delimitar, ou seja, o que já estava muito tempo isquemiado realmente fez uma lesão. E aí, quando eu quebro esse coágulo, essa área cinza começa a suprir o sangue de novo. A área que estava recentemente com déficit de suprimento, ela vai voltar a irrigar, ela vai recuperar. E só o que já está muito tempo isquemiado é que vai... Isso é que é delimitação de isquemia, entendeu? É que nem uma lesão por pressão. Quando você está com uma lesão por pressão, aí você vira o paciente, aí tem uma área lá vermelha nas bordas, e mais no centro está um vermelho mais violáceo. Você tira aquela pressão, deixa lá o paciente 12 horas, aí tu começa a observar que a vermelha voltou normal,
e que o violáceo começa a diminuir e a área que é mais periférica do violáceo, ela começa a ficar mais clara, ou seja, vai delimitando a lesão. Vai ficar mesmo só as células que já, em outras palavras, levaram o farelo mesmo, entendeu? Ou seja, que foram esquemiadas desde o início. Vocês compreenderam? Beleza? Quem foi agora que perguntou? Então, se vocês pegarem hematoma com Fui eu, professora, mas eu entendi, sim. Obrigada. Beleza, tá. Então, se vocês pegam uma hematoma, o paciente está lá rebaixado, vem uma laranjinha dessa branca, AVC hemorrágico. Uma área dessa escura, AVC isquêmico. Quem vai ver isso? É o médico, né? Mas eu não vou saber? Eu vou saber, tá bom? Eu sou enfermeiro imponderado. Vamos lá. Existem vários fatores para o acidente vascular cerebral. Alguns modificáveis e alguns não modificáveis, tá? Pessoas com maior idade, lógico, vão ter mais chance de fazer um AVC isquêmico, um AVC do que as pessoas mais novas, né? Existem estudos que mostram que os negros têm mais chances de desenvolver AVC do que outras etnias, tá? O homem tem mais chance de fazer AVC do que mulher, tá bom? E algumas questões de genética também, tá? Tem pessoas que têm predisposição, por quê? Porque o pai teve, veio, então isso é uma questão genética, tá bom? E os fatores que são modificáveis, gente? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, aterosclerose, tá? Sedentarismo, sobrepeso, obesidade, tabagismo, história de doença cardiovascular. Então, tudo isso, se eu tentar mudar, eu posso conseguir modificar esses fatores. E esses são os fatores não modificáveis, tá? Então, isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui é importante para a prova. Interessa. Eu acho melhor, né? Você já consultou de novo? Esse negócio saiu? Gente, desligue o É isso que eu áudio, queria lhe pelo dizer. amor de Cristo. Um dia não. Gente, quem tá com o áudio Senhora, senhora, volte para a aula. Deixa o seu marido sofrer. Me desculpe, eu bati sem querer. Professora, me perdoe, é a segunda vez. É que eu vim correndo para assistir a aula e eu estava assistindo a aula dentro do carro. Eu passei na portaria. Não tem problema. O rapaz me bateu. Gente, eu presto muita atenção. Me perdoe mesmo, porque eu não sou de fazer isso. Importante é a sua boa vontade de estar assistindo a nossa aula, todo mundo junto aqui, junto e misturado. Então, ô, professora, é porque também aqui tá todo mundo convidado, tá? Eu, meu marido e meu filho. Ai, meu Deus. Saúde pra desculpa vocês, gente. mesmo. Olha, saúde, muita vitamina C, come pelo menos duas castanhas do Pará por dia para colocar selênio, tá? Muito ferro, come jambu. É importante por causa do ferro. Ferro, ácido ascórbico e selênio. Na veia. E pega sol de manhã, tá? Para fazer vitamina D. Então, ai, professora, obrigada pela dica. Isso é o que a gente pode conseguir, né? Com esse vírus. Se alimenta bem. Sinais e sintomas, gente. Então, quais sinais e sintomas que podem levar você numa urgência a desconfiar que o paciente está AVCzado, né? AVCzado, só acho que é dessa planesis, a gente que usa, que foi vítima de um AVC, tá? Fraqueza súbita. Então, o cara disse, chegou lá contigo, acabei de perder a força nesse braço, eu não consigo apertar. Desde quando? Meia hora. Confusão súbita, confusão mental, tá? Dificuldade para falar ou de compreender, dificuldade de enxergar, né? Com um ou dois mais, olha, aqui tá tudo cheio, tá escuro, eu tô vendo um monte de brilhinho aqui desse lado, né? Começa a apresentar alterações visuais súbita, dificuldade para caminhar, tontura ou perda de equilíbrio, né? Dor de cabeça intensa, súbita ou de causa desconhecida. O cara começa a apresentar uma dor de cabeça forte, de uma hora para outra, meu Deus, não passa. Eu lembro que eu estava na Santa Casa e eu estava com uma puérpera que fez SHEG, né, que é a síndrome hipertensiva gestacional. E ela, na realidade, é uma síndrome HELP.
E ela estava com uma plaqueta de 20 mil. O normal da plaqueta é 150 mil ou 450 mil. E ela estava com uma plaqueta de 20 mil. E ela estava com a pressão alta. E eu estava com meus alunos desamais. Aí eu passei pela frente dela e falei assim mesmo para meus alunos desamais. Eu digo, gente, um paciente plaquetopênico com uma pressão alta não combina. Tu imagina um paciente com uma pressão alta. Se ele está com pressão alta, ele está com pressão alta em todos os vasos sanguíneos, não é verdade? Inclusive os do cérebro, não é verdade? Ele faz uma pressão alta, ele faz um AVC hemorrágico, com 20 mil plaquetas, vai parar aquele sangramento? Tem plaqueta para coagular e parar aquele sangramento espontaneamente? Não. Não. E eu passei, ela estava com uma pressão de 15/10. E eu já sabia isso. E eu já sabia que ela estava com a plaqueta baixa, porque eu sempre costumo olhar os exames dos meus pacientes quando eu vou visitar eles no leito, né? E aí eu falei para meus alunos que tem coisa que não combina. E eu virei e falei assim mesmo. Quem é o técnico que está com essa paciente? Vê o que tem de antihipertensivo para ela e faz o de resgate, o de urgência. Porque essa paciente é plaquetopênica e o risco dela sangrar dentro da cabeça e não parar de sangrar, porque com 20 mil plaquetas não tem fator de coagulação. É muito grande. Gente, essa paciente estava no leito 2, eu lembro como se fosse hoje. Aí eu caminhei com meus alunos no 3 para fazer a visita. No 4, quando eu estava no leito 5, ela gritou, deu um grito. Aí eu voltei lá com ela, ela disse, segura minha cabeça, enfermeira. Aí eu coloquei a cabeça dela assim no meu peito. Aí ela, tá doendo, tá doendo. Aí eu só na minha mente, já era. Aí a doutora veio, eu disse, doutora, essa paciente está com 20 mil plaquetas e ela estava com a pressão 15/10. Eu ainda chamei o técnico para fazer o antihipertensivo, pelo risco, mas ela agora apresentou uma dor de cabeça súbita. Eu acho que é válido a senhora descer essa paciente fazer uma TC. Aí ela, bora, Ana Paula. Aí eu liguei para a tomografia, desci. Olha a laranja, mano. Aí quando a gente estava descendo com ela já começou a rebaixar. Começou a parar a dor de cabeça, começou a rebaixar. Aí eu dou uma olhada com a minha lanterninha na pupila dela. Ela já estava anisocórica. Uma pupilinha e uma pupilona. Olha a alteração cerebral que ela teve, né? Já tinha o edema, o sangramento foi tão grande que comprimiu o nervo óptico e por isso a pupila fica midriática e não consegue, porque uma pupila de uma pessoa que está viva, ela é fotorreagente. Ela, na exposição à luz, ela contrai. Quando ela estava no meio do caminho, ela já estava com uma pupila contraindo e a outra dilatada. Não reagia à luz. Quando ela voltou, aí a gente viu que era AVC hemorrágico, aí ela liga agora para o neurologista, Ana Paula, para ver se dá para levar essa paciente para cirurgia, né? Para descomprimir. Porque o sangue está lutando ali, está fazendo edema cerebral, comprimindo alguns nervos importantes, né? E aí o tempo que eu liguei para o neuro, que eu fui avaliar de novo, as duas pupilas já estavam midriáticas, não fotorreagente. O paciente morreu. Caramba. Então vocês entendem a gravidade, principalmente de pacientes. Eu trabalho na UTI materna na Santa Casa e eu pego muita paciente com síndrome HELP, que cursa com plaquetopenia e com pressão alta. Então isso tem que estar todo o tempo alinhado, a gente tem que estar de olho. Paciente que está plaquetopênico não pode fazer pico hipertensivo. Assim, está com 12,7, daqui a pouquinho está com 15,10. Esses picos não pode. Você tem que manter uma pressão não muito baixa, estável para aquela paciente. Entendeu? Então, isso é importante. Então, essa dor de cabeça súbita, assim, intensa, eu fico escabriada. O tratamento do AVC no ambiente extra-hospitalar, ou seja, na urgência, onde vocês vão estar, tá? Ele foca algumas coisas. A rápida identificação de um paciente de AVC. Então, você tem que saber o que o paciente vai estar apresentando e se há a possibilidade de ser um caso de AVC. Você identificando isso, você vai triar, você vai colocar esse paciente, vai dar fluxo para esse paciente para um hospital que tem o quê, gente? O que é que tenho que fazer nesse paciente para saber que tipo de AVC que ele tem? Tomografia. Tomografia. Então, se eu recebo esse paciente lá da minha UPA,
Lá lá na OMS Tapanã, eu recebo lá, o paciente chegou, está falando torto, perdeu a força no braço, eu vou encaminhar esse paciente para a UPA? Eu vou perder tempo, não tem tomografia na UPA. Tem que encaminhar esse paciente para o pronto-socorro da 14, pronto-socorro do Guamar, que tem tomografia de crânio, que faça na hora, porque tempo é cérebro no paciente com AVC, tá bom? Rápido transporte com notificação de entrada para uma instituição capaz de fornecer tratamento para o AVC agudo. Ora, gente, eu estou no SAMU, tá? O Gabriel é um novo enfermeiro, saiu daqui, já foi contratado pelo SAMU. 5 pau mensal. Não, 6 pau mensal. Aí chamaram a equipe do Gabriel. Enfermeiro Gabriel, se desloque para a casa do seu Francisco, que fica lá lá no Tapanã. Tudo é Tapanã para mim, né? Fica lá no Tapanã. O seu Francisco perdeu a força, está apresentando dislalia, rebaixamento de nível de consciência a meia hora, tá? Então você chega, você fala com o seu Francisco, ele não fala contigo, mas a acompanhante que está lá com ele o tempo inteiro, ela fala o seguinte: olha, ele estava normal, conversando aqui, assistindo o jornal, e ele começou a ficar sonolento e falar estranho, eu perguntava, começou a falar enrolado. Então tu já tem uma noção de meia hora. Tu começa a fazer teste, tu não consegue ter o feedback, porque ele está sem força, o paciente, né? Tu manda ele falar, as poucas palavras que ele falou enrolado, né? Tu teve dificuldade para pronunciar. Então, tu falou, esse paciente tem risco de ter feito um AVC. O que é que você faz? Vamos ligar, vamos discar para o pronto-socorro da 14. Pronto-socorro da 14, aqui é a equipe do enfermeiro Gabriel, a gente está numa USA do SAMU, estou encaminhando o paciente que há meia hora perdeu a força muscular do lado direito, hemiplegia direita, com dislalia e tal, ele estava normal, meia hora. Estou levando para fazer uma tomografia e ser avaliada pelo neuro. No pronto-socorro, tem neuro o tempo inteiro, mas às vezes o neuro dá aquelas fugidinhas, né? Quando você liga e notifica, por mais que o neuro não esteja ali naquele momento, a enfermeira já liga. Doutor, tá chegando o paciente no SAMU que provavelmente fez um AVC. O neuro já vaza. Então, quando esse paciente chegar, ele vai ter tomografia à disposição dele, urgente, na hora, e o neuro para avaliar. Vocês entenderam a importância de notificar logo no início, antes de chegar no hospital? É muito importante, tá? O tratamento hospitalar do AVC, isso é antes. Então, a gente tem que saber identificar o mais rápido possível do AVC e notificar o hospital para onde a gente vai levar e dizendo o quadro do paciente, há quanto tempo ele está daquele jeito, para que ele possa ser recebido por um neurologista e ter O pessoal já vai se preparando. Olha, se for um AVC hemorrágico, o neuro já fala, eu vou entrar com esse paciente na sala. Então, prepara uma sala de ser cirúrgico aí, entendeu? Então, ele já se prepara, o paciente não perde tempo, tá? Então, a chance desse paciente se recuperar é bem maior, tá bom? E o tratamento hospitalar do AVC? É necessário capacidade de determinar com rapidez a indicação do paciente para tratamento fibrinolítico. Eu falei para vocês que tem 2 tipos de tratamento, né? Que é o tratamento endovascular, que é o da cirurgia, onde vai entrar um fio de fibra óptica que vai destruir esse coágulo, né? Dependendo do local, mas a maioria das vezes o tratamento de escolha é o fibrinolítico. É uma medicação que vai ser feita de forma endovenosa no paciente EV, que o objetivo dela é quebrar ele vai quebrar o coágulo, tá? Então, esse é o grande objetivo do tratamento fibrinolítico. Então, é importante o médico, e o tratamento fibrinolítico, né? Ele vai ser feito em que tipo de AVC? No AVC isquêmico, que está sendo obstruído lá o vaso por um coágulo, ou no AVC hemorrágico? Quem é que chuta aí? Isquêmico. Isquêmico. Isquêmico.
No hemorrágico eu vou piorar, então nunca eu posso fazer AVC, tratamento fibrinolítico no paciente com AVC hemorrágico. Então, por isso a importância de fazer a tomografia. Eu vi lá. Oi? Não, eu acho que foi errado. Então, a administração do tratamento fibrinolítico aos candidatos adequados, ou seja, que não tem contraindicação para fazer esse tratamento, porque imagina, eu vou fazer uma medicação que impede a formação de coágulos, ou seja, vamos dizer não é, tá, gente? Mas para vocês entenderem, o RTPA é uma heparina ao extremo, entendeu? Então, ela vai quebrar os coágulos. Eu não posso fazer isso em alguns pacientes. Existem contraindicações, tá? Para fazer o tratamento fibrinolítico, que é o mais comum no tratamento do AVC isquêmico, tá? Se o paciente apresentar alguma contraindicação, que a gente vai ver que o enfermeiro precisa fazer, o médico faz, mas o enfermeiro também precisa entender o que é o checklist para a fibrinólise. O que é o checklist? O paciente AVCzou, tu já vai perguntando para o acompanhante algumas coisas. Por exemplo, ele fez cirurgia recentemente? Ele fez punção arterial profunda recentemente? Por quê? Um cara que levou uma furada lá aqui na femoral, fez uma gasometria, tá? Ele fez uma gasometria hoje de manhã e à tarde ele AVCzou. Tá? Então, o médico precisa determinar se ele pode fazer o tratamento fibrinolítico nesse paciente. Aí, a acompanhante diz, mas ele estava internado, ele fez uma gasometria. Então, punção arterial em locais que eu não posso comprimir, eu não posso fazer punções arteriais recentes. Eu não posso fazer o fibrinolítico, porque ele vai quebrar também aquele coágulozinho que tampou o furinho da minha artéria lá da femoral, vocês entenderam? Então, existem algumas contraindicações que a gente vai ver no outro slide que são hiper importantes e que vão cair na prova. Tá? Muito importante também, isso é questão de prova, acho que a minha prova do semestre passado caiu essa questão, tá? São os tempos. Eu preciso me ligar nos tempos. Um paciente com suspeita de AVC, ele precisa ser avaliado pelo médico da emergência ou outro médico em 10 minutos. Então, isso é para nossa vida, gente. Você está com um paciente que acabou de dizer que está sem força no braço, que estava normal, e você tem que chamar o SAMU esse paciente, ou então levar esse paciente para a urgência, para ele ser avaliado pelo médico em até 10 minutos, tá? Em até 10 minutos. O neurologista, tá? A avaliação neurológica, ou seja, pelo neurologista, tá? Pela equipe de AVC, que são neurologistas, e o exame de TC, ele tem que ser executado em 25 minutos. Isso acontece, gente? Não. Mas isso é o padrão ouro do tratamento para AVC. E você tem que saber disso. Porque muitas vezes vai chegar um paciente lá na tua triagem e ele vai falar, olha, ele acabou de ter, há quanto? 15 minutos. Então, você tem que correr com esse paciente, é prioridade. Tentar, você pode até não conseguir que ele faça uma tomografia em 20 minutos, mas que você perca o menos tempo possível, ou seja, que ele faça com 35, mas que você tenha uma noção que o ideal, o padrão ouro, é que esse paciente, número 1, seja avaliado pelo primeiro médico em 10 minutos, pelo neurologista e o exame de TC realizado em 25, tá? E que esse exame de TC em 45 minutos seja interpretado, ou seja, o paciente, ele fez um AVC isquêmico ou ele fez um AVC hemorrágico. É necessário que o padrão ouro é que eu descubra isso depois da TC em 45 minutos. Olha só como é a responsabilidade da gente como profissionais de frente que pegam um paciente desse pela primeira vez. Já pensou se o enfermeiro não entende nada de acolhimento, não faltou a aula de classificação de risco, faltou a aula de AVC, chega o paciente sem a força, não, olha, só está sentindo dor? Não.
Tá morrendo? Não. Então pega um verde aí. Já pensou, gente? Tu deixar um paciente que acabou de AVCesar e dar um verde para ele, da pulseirinha? Quanto vai esperar lá cento e poucos minutos? Se ele tem que realizar uma TC em 25, que esse exame de TC seja avaliado em 45 minutos, que o início do tratamento, gente, padrão ouro, tá? O início do tratamento fibrinolítico em pacientes indicados, tá? Em até 1 hora após a entrada no hospital. Se tu avaliou em 45 minutos, não, é um AVC isquêmico, tá? Então, ele entrou no hospital em até 1 hora, eu tenho que iniciar o tratamento fibrinolítico na veia desse paciente. Se ele tiver, outra forma de avaliar é 3 horas a partir do início dos sintomas. Quando foi que ele perdeu a força? Quando ele falou contigo pela primeira vez, acompanhante, aí ela vai dizer há 2 horas atrás, ainda está no tempo, tá? Então, o ideal é que se inicie o tratamento fibrinolítico em 1 hora após a entrada dele no hospital ou até 3 horas após o início dos sintomas, tá bom? Isso é o padrão ouro. Isso acontece a maioria das vezes? É claro que não. Mas a gente tem que ter noção que esse paciente... Por que eu coloquei de vermelho? Porque vocês precisam decorar esses tempos mesmo, tá? Porque vocês vão usar esse conhecimento para salvar uma vida. Porque eu falei para vocês que tempo é cérebro no paciente de AVC. Então, você tem que priorizar esse paciente, você tem que agilizar o tratamento desse paciente. A ambulância está com um paciente... a única ambulância da tua UPA está com o paciente lá dentro para ir ser transferido para outro hospital, mas ele está estável. E tem esse paciente que acabou de chegar, que perdeu o nível de consciência. Cara, tira o paciente que está na ambulância e manda esse. O enfermeiro precisa ter proatividade, ele precisa tomar decisões, tá? Muitas vezes, é lógico que você não vai tomar decisão sozinha, você vai tomar decisão com uma equipe. Mas ele precisa ser proativo, ele precisa, doutor, eu vou priorizar esse paciente, já chega assim, doutor, o paciente que ia ser transferido, ele está estável. A pressão dele está estável, então eu vou deitar ele no leito de novo, vou explicar o que aconteceu e vou mandar esse paciente que acabou de chegar, provavelmente ele fez um AVC. Ele tem que fazer essa tomo em 25 minutos, ser avaliado em 45, e iniciar o tratamento dele a partir do momento que ele entra no hospital em 1 hora e 3 horas após o início dos sintomas, tá? Se for o tratamento endovascular, que é a cirurgia, tem que ser feita em até 6 horas a partir do início dos sintomas. Isso é o ideal, tá? E internação no leito de monitorado em até 3 horas, ou seja, ele precisa ir para uma UTI, tá? Então, o paciente que AVCzou, ele tem que até 3 horas, ele tem que estar num leito de UTI monitorado o tempo inteiro. Porque a chance dele, ele está lá fazendo a medicação para quebrar o coágulo, mas quem me garante que vai quebrar? Então, ele pode aumentar a isquemia, começa a rebaixar, então ele não pode ficar numa enfermaria normal. Ele tem que ficar num local que ele vai ter vigilância constante. E qual é esse local? UTI, sala vermelha, não é verdade? Então, num pronto-socorro ainda não conseguiu UTI, bota o paciente na sala vermelha. Tá todo mundo o tempo inteiro lá com esse paciente. Professora? Tá bom? Oi. Quando a senhora fala rebaixar, é o que? É nível de consciência, Rebaixamento do nível de consciência, por exemplo. Eu tô aqui falando contigo, a gente vai ter uma aula em assistência ao paciente crítico, que a gente vai falar de todas as escalas. Qual a escala de Glasgow, a escala de Hansen, a escala de Hess. Então, eu estou aqui falando contigo. Então, a minha parte verbal, a minha parte motora e a minha parte verbal, motora e comando, né? Eita. Verbal. Abertura ocular, parte verbal e a parte motora. Tá tudo no ótimo. Então, meu Glasgow é 15. Aí eu chego daqui a pouco, mas eu tenho uma história que eu senti uma dor de cabeça muito forte ainda agora. Eu cheguei contigo lá na tua urgência. Aí eu começo a ficar assim, ó. Tu me colocou verde. Aí eu fui sentar na cadeirinha para esperar o meu tratamento. Quando tu passaste para beber uma água, eu tô assim mesmo, ó. Aí tu vem, Dona Paula, eu tô
estou rebaixada, eu estou só gemendo, eu não estou mais nem respondendo a comando. Então, o meu nível de consciência diminuiu, rebaixou, tá? Então, vocês vão ouvir muito falar nisso, rebaixamento do nível de consciência. O paciente está com o nível de consciência diminuindo. Ele antes falava normalmente, agora ele só geme. Entendeu? Ou então ele fala palavras incompreensíveis, né? Como eu acabei de falar, ou então não fala nada, não responde a teu estímulo verbal. Então, isso é rebaixamento do nível de consciência, tá bom? Existe uma escalinha, que é a escala de Cincinnati, muito legal para o enfermeiro, é fácil de memorizar, cai na prova, diz que é capaz de cair na prova, é ótimo. Cai na prova, porque é uma coisa que vocês precisam saber. Então, a gente tem até uma musiquinha que eu canto para o aluno decorar. O que é que se avalia na escala de Cincinnati? A gente fala assim, ó, sorria, me abrace, me conte uma história com carinho, porque sorria, tu pede para o paciente sorrir. Quando o paciente não tem paralisia facial, ele vai sorrir igualmente, ó. Quando ele tem paralisia facial, olha aqui, olha como tá. Ele sorri para um lado e o outro fica parado. Então, ele vai ter desvio de rima, que a gente chama. Só um lado, ó, movimenta. Então, você pede, seu fulano, dê um sorriso para mim. Se ele sorrir e fizer isso, ó, igualmente, tá ótimo esse meu sorriso. Igualmente para os dois lados, então ele não tem desvio de rima. Se você pede para ele sorrir e ele só um lado que vai, é porque esse lado está com paralisia. Então você já identificou um problema, tá? Ele tem uma paresia facial direita, no caso esse paciente aqui. Tá vendo? Você pede, aí fala, me abrace, você pede para o paciente levantar o braço e manter ele levantado por 10 segundos. Um paciente que teve um AVC, que está com diminuição da força motora, ele vai levantar o braço e vai cair. O lado que ele não consegue manter erguido, tá? E o outro, me conte uma história com carinho, né? Você pede para ele pronunciar uma frase, alguma coisa, fale seu nome. Aí o cara vai falar, se ele falar direitinho, normal, né? Então o paciente está falando normal, mas às vezes ele pode falar palavras trocadas, ele pode falar blá, 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 ele não consegue pronunciar a palavra, aí você vê que está tendo uma alteração. Então a escala de Cincinnati, ela te mostra quais são as alterações e as alterações bem iniciais que um paciente que fez AVC pode ter. Então, se você, para decorar, é só falar sorria, para ver se tem desvio de rima, me abrace, manda ele levantar o braço e permanecer 10 segundos, se ele não tiver com força vai cair o braço, tá? E me conte uma história carinho, pede para ele pronunciar uma frase longa ou falar o nome dele, contar uma historinha para ti e tu vai ver se tem alguma alteração na pronúncia das palavras. Então, isso é a escala de Cincinnati, que é justamente para ver se o paciente, é uma escala pré-hospitalar, é justamente para o enfermeiro triar os possíveis casos de AVC, tá bom? Escala de Cincinnati cai na prova, tá bom? O enfermeiro tudo cai na prova, é o que vocês têm que saber para a vida de vocês. Para a vida, vocês vão usar no trabalho de vocês. Então, não tem como o enfermeiro chegar numa urgência, atender um paciente de AVC e colocar nele uma pulseira verde. Se vocês colocarem pulseira verde, eu não fui aluna da Ana Paula, hein? Não, eu não fui aluno da enfermeira Ana Paula. Se tem paciente com AVC, não é escala classificação verde, é vermelha. Lembra dos tempos que tem que ser organizado as coisas para aquele paciente. O paciente tem que fazer uma TC com 25 minutos. Como é que vai colocar ele tem que ser visto pelo médico em 10 minutos. Como é que vai colocar uma pulseira verde no paciente, sim? Entendeu? Então, a gente tem que ter noção do tempo, tem que saber a escala que a gente vai triar os possíveis casos de AVCs, tá bom? Professora, só uma dúvida. Já que a senhora trabalha lá nessa linha de frente, a senhora me esclarece essa dúvida. Ele é atendido mesmo em 10 minutos? Com essa urgência toda? Ele pode até passar. Ele passa para o médico rápido, porque os enfermeiros,
Não todos os enfermeiros têm esse conhecimento, gente. Eu vou falar para vocês, se vocês perguntarem para 10 enfermeiros de UTI hoje, de UTI, o que é a escala de Cincinnati, eu falo para vocês que 4 vão saber responder. 4. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos uma turma da faculdade ESAMAS, que vai sair bem formada, que vai sair com conhecimento, que vai sair com o que é importante. Vocês sabem que eu defendo muito que os professores eles precisam ter prática, eles precisam trabalhar. Principalmente professor de médico, professor de enfermeiro, professor de fisioterapeuta, professor de quem vai trabalhar na área de saúde, precisa estar atuando. Porque a gente traz para vocês o que vocês têm que saber. Não adianta trazer o conceito da churumela, tu nunca vai usar isso na tua vida profissional. Agora, a escala de Cincinnati, tu vai usar com certeza. Fala, Joriane. Nada, professor, tô só lhe parabenizando. Eu pensei que era uma cena assim. Era uma cena, é uma palma. Obrigada, Joriane. Tá. Então, a gente tem que trazer para o aluno o que ele vai saber. Vocês são técnicos, vocês vão ser técnicos. Vocês precisam saber o que cai em concurso, vocês precisam saber o que realmente é importante para dar uma assistência de qualidade. Então, o que tem aqui, vocês podem mostrar para qualquer profissional. Ele vai dizer, vocês precisam saber disso, vocês precisam saber disso. Não, isso... você vai precisar saber disso. Se você tivesse conhecimento, você atende o paciente de AVC sozinho. Entendeu? Então, é isso que eu busco. Eu busco passar para vocês o que eu não quero que vocês, quando cheguem no local de trabalho, vocês se deparem com uma situação que eu sei que vocês vão se deparar e vocês não saibam o que fazer. Vocês podem até ter esquecido, mas vocês, mas a professora falou, Cincinnati, sorria, me abraça, me conta uma escola carinho. Senhor, dê um sorriso para mim. Levante sua mão. Paciente perdeu com hemiparesia a meia hora, não consegue elevar o braço por 10 segundos, apresentando queda do membro superior direito. Encaminho para o pronto-socorro da 14 para realizar a tomografia de urgência. Cara, é o profissional, é você. Você precisa, eu falo, toda aula eu vou falar, você precisa aumentar seu conhecimento. Se de uma aula dessa, tu fixar na tua cabeça 4 slides desse, me dou por satisfeita. Porque o dia que vocês precisarem desse conhecimento, vocês vão lembrar. Por isso que eu peço, assistam às aulas. Eu não tenho intenção de reprovar ninguém. Não tenho. Eu quero que vocês aprendam. Por isso que eu falo, perguntem, porque eu quero que vocês aprendam. Tá? Se entendeu, beleza, bora em frente. Mas se não, a gente volta. Tá bom? Então, se bora nós. Quem foi? Então, bora lá. Professora, essa tomografia, a gente que faz ou é o médico que faz? Não, quem solicita a tomografia é o médico, tá? Agora, se tu tiver numa urgência, né? O paciente chega, o médico tá numa sutura. Normalmente na urgência, fica só um médico. Principalmente de unidade de saúde, assim, né? Aí fica só o médico, um médico só. Aí ele tá suturando, chega o paciente, aí tu vai lá, doutor, acabei de receber o paciente, provavelmente ele fez um AVC. Eu posso encaminhar ele, o pronto-socorro, só assim. Tu mesmo, olha, é a questão da agilidade, o cara não pode largar a sutura lá. Faz o papelzinho, encaminha o paciente para escala de Cincinnati, com alteração no desvio de rima, não sei o quê. Paciente perdeu a força do lado direito, encaminho para a realização de tomografia, pois o paciente apresenta sintomatologia há 15 minutos. Caminho para o socorro da 14. Leva lá, doutor, dá uma carimbada aqui. Carimba, porque tu sabe o que tu está fazendo. Olha o quanto que você vai estar sendo proativo, ajudando. A gente, não existe mais aquele enfermeiro, gente. Os médicos gostam de trabalhar com enfermeiros proativos, né? Que falam, doutor, olha, esse paciente provavelmente AVCzou. Escala Cincinnati, o cara sabe o que está falando. Então, é isso que eu quero de vocês. Mas isso vocês só vão conseguir
com conhecimento. Agora, quem solicita tomografia é o médico. Quando ele chegar no pronto-socorro, você já encaminhou ele para o pronto-socorro da 14, já avisou que está chegando, o médico já faz uma solicitação, olha, quando esse paciente chegar, eu quero que ele vá direto para a tomo. Olha como agilizou as coisas paciente, tá? Nunca esquecer de notificar o hospital para onde está mandando o paciente, tá? E quando ele estiver lá na tua urgência, mantenha a sequência de ABC, todo mundo sabe que ABC, a gente sabe, né, que é Brave e Circulation, que é o ABC de avaliação, né? Então, a gente vai fornecer o oxigênio ao paciente necessário. Enquanto ele está esperando a ambulância, não tem ambulância mesmo, né? A ambulância tinha saído para levar um baleado, ainda não voltou e chegou esse paciente. Eu vou deixar ele sentado numa cadeira? Não. Eu vou deitar esse paciente no leito, eu vou monitorizar esse paciente, porque lembra que o paciente precisa ser, em 3 horas estar no leito do UTI, é um paciente gravíssimo. Então, eu preciso monitorizar esse paciente. Se eu vejo que a saturação periférica desse paciente está menos do que 90, eu vou instalar um oxigênio nele. Conversa, doutor, instala o oxigênio, ele está saturando 89. O médico instala, né? Titula, né? Coloca em 3 litros por minuto esse oxigênio aí em catéter nasal. Monitorização, vou pegar um acesso venoso desse paciente. Esse paciente precisa do acesso venoso, manter uma veiazinha ali com alguma coisa. Quem sabe se ele tiver hipertenso, o médico já vai fazer uma medicação, né? Então, na urgência eu já vou agindo, tá? Eu preciso estabelecer o tempo, eu preciso informar para o hospital onde esse paciente está chegando quanto esse paciente foi visto pela última vez normal, porque se ele foi visto pela última vez a 1 hora normal, é porque a 1 hora começou os sintomas, tá? Isso é importante para o início do tratamento, como a gente viu lá, tá bom? Que seja... Oi. Passar o oxigênio quando está abaixo de 90, o que quer dizer? Que eu não entendi essa parte que a senhora falou. A gente determina a saturação de oxigênio com um aparelhinho que chama oxímetro de pulso, que a gente coloca aqui no leito ungueal. Então, ele avalia o índice de oxihemoglobina que chega aqui na ponta do meu dedo, tá? Então, um sensorzinho eu coloco. O ideal é que a minha saturação periférica de um paciente que está normal esteja acima de 90. Mas o ideal é que esteja acima de 94 a 100, tá? Mas se estiver acima de 90, a gente está bem. O paciente que está BC exato está bem. Abaixo de 90... 99. 95 a 99. Abaixo de 90, esse paciente ele está com uma perfusão de... deixa eu explicar para ti, porque a gente já vai ter essa aula. O nível de sangue oxigenado que chega aqui, na ponta do meu dedo, é o mesmo que chega aqui no meu cérebro, é o mesmo que chega na ponta do meu dedo, é o mesmo que chega no meu rim, é o mesmo que chega no meu coração. Se o ideal é que fique acima de 94, 95, tá? Dependendo da fonte bibliográfica, da referência. Então, se ele não consegue manter de forma respirando em ambiente uma saturação periférica que fique acima, o valorzinho acima de 94% de sangue oxigenado aqui, então eu preciso fornecer uma fonte de oxigênio para esse paciente para que ele mantenha uma saturação periférica adequada. Quando eu instalo o oxigênio a 3 litros, passo o oxigênio lá para o paciente pelo catéter, aí vai começar a aumentar aqui. 89, 90, 92, 95. Beleza. Significa que está chegando um sangue bem oxigenado aqui. Bem oxigenado aqui, onde foi o problema dele, ó. Bem oxigenado em todo lugar, você entendeu? Professora? Oi. Normalmente esse paciente está taquicárdio, né? Oi. Esse paciente normalmente está taquicárdio, né? Dependendo do quadro dele, né? Dependendo do quadro. Se ele tivesse... Ele pode estar... Sim, Oi, pode continuar falando. Dependendo do quadro, dependendo da alteração neurológica dele, ele pode estar taquicárdico, pode não estar. Se ele tiver hipotenso, na maioria das vezes ele vai estar taquicárdico. Uhum.
Porque eu vi um caso desse. Eu tava num caso desse. Tava vendo o caso desse, tava presenciando. Ele teve um AVC no caso, né? Tava taquicárdio e tava oxigenação baixa. Eles aplicaram a manobra de Valsalvia, né? Que é soprar 15 segundos no... E levar os membros inferiores. Isso, levar os membros inferiores e voltou. Normalizou a oxigenação dele todinha, não ficou mais taquicárdio. Alterou. Pode se aplicar também nesse caso, quando é um AVC? Esse tratamento, não pode não. Esse tratamento é para taquicardia estável. O paciente, quando ele está taquicárdico e o complexo QRS é um complexo estreito, a gente vai ver na nossa aula de arritmia. Tudo isso a gente vai aprender, gente. Por isso que vocês não podem perder as aulas. Quando o paciente está taquicárdico, uma taquicardia estável, ou seja, não está gerando hipotensão, não está gerando nada, e o complexo QRS, eu monitorizei, eu vi que é um complexo estreito. O primeiro tratamento é a reversão com a manobra, né? Ou seja, ele assopra uma seringa por 15 segundos e logo depois você deita o paciente e leva os membros inferiores por 45. E na maioria das vezes reverte a arritmia, que é uma arritmia, tá? Não, isso não é o tratamento para AVC. Isso é um tratamento para taquicardia supraventriculares de complexo estreito, estáveis, tá? Porque se ela for instável, a gente vai cardioverter, a gente vai aprender isso mais depois. Mas já entendeu o que eu estou falando, né? Sim, professora, entendi já. Tá. Então, quem que você está falando? Está falando comigo ou eu acho que é a Raíza, vou tirar. É a Raíza. Então, bora. TRI para um centro de AVC. É o que eu falei, é muito importante o enfermeiro mandar para onde vai ter tomo, para onde tem neuro. Não adianta eu mandar ele lá para um lugar que tenha tomo, mas não tem neuro de plantão. Quem é que vai ter peito para iniciar um tratamento? Então, tem que ter neurologista, neurocirurgião, tá? Alerte o hospital, forneça uma notificação. Estou mandando o paciente, porque isso vai agilizar, gente. E, se possível, você faz um eletro do paciente. Por quê? Porque muitos pacientes que fazem AVC isquêmico, normalmente, eles evoluíram dessa forma que fizeram uma fibrilação atrial. Quando o paciente faz uma fibrilação atrial, às vezes, aquela fibrilação gera um monte de microtrombos. E aí, esses microtrombos vão pela circulação. Aí faz um AVC isquêmico. É importante você verificar a glicemia desse paciente. Muitas vezes esse paciente vai estar rebaixado em nível de consciência, não é porque fez o AVC, mas é porque está hipoglicêmico. Então, você precisa manter a glicemia desse paciente dentro do padrão de normalidade, tá bom? Até por diagnóstico diferencial. O tratamento é o RT-PA, que é o ativador, esse nome feio aqui, o ativador do plasminogênio tecidual recombinante, tá? São as medicações que a gente usa, glicose, aspirina, nitroprussiato, a trombólise mecânica, que é a cirurgia, né? Endovascular. No caso de AVC hemorrágico, o tratamento dependerá da causa. Se for hipertensão, tem que controlar a pressão, não baixar, controlar. Se for neurisma, tu tem que abrir, né, para fazer a ressecção, né, que chama. Se for um tumor que causou sangramento e causou um AVC hemorrágico, tem que fazer cirurgia. Isso é tudo situação para o neurocirurgião. Não Professora? Oi. Nesses tratamentos, é também recomendado aquela meia, aquela que fica na perna, para evitar a trombose? Qualquer cirurgia, e dependendo as pessoas mais novas, se for uma cirurgia rápida, não tem tanta necessidade. Pessoas mais idosas, pessoas com histórico de tabagismo, pessoas idosas, você usa meia compressiva ou você usa aquelas meias que ficam vibrando. Tem uma meia que fica vibrando, né? Ela fica tipo
fazendo movimento lá. Ela não é uma meia estática, ela fica vibrando, justamente para ativar a circulação pela estase ali, né? O risco de fazer trombos, né? A TEV comum. E Meia na maioria pneumática. Como é o nome? Meia pneumática, né? É esse mesmo que eu não estava lembrando o nome, meia pneumática, tá? E na maioria das vezes no AVC hemorrágico vai haver uma drenagem e descompressão local. Sabe o que acontece muito no metropolitano? Se vocês forem no metropolitano, quem for trabalhar lá vai ver. O paciente, quando leva uma porrada na cabeça, pá! Né? Rapidinho, Gabriel, só já vou. O paciente leva uma porrada na cabeça, faz o edema cerebral. O médico viu na tomografia que tem edema e que ele vai se deixar ali, o cérebro vai inchar e o paciente tem grande risco de evoluir com morte cefálica. Ele tira uma parte da calota craniana, normalmente uma área aqui da região frontoparietal aqui, ele tira uma bolota desse tamanho de osso, ele bota dentro do abdômen do paciente, ele abre o abdômen, coloca lá no tecido, entre o músculo e o tecido adiposo do paciente, deixa lá. E aí ele fecha a pele. E aí, se ocorre o edema, não há morte cefálica, porque tem espaço para expandir. Quando o paciente sai daquela fase de edema, começa a regredir o edema, aí o médico vai lá, tira a parte do osso e recoloca. Oi, Gabriel, tu queria falar alguma coisa? Eu não queria perder o raciocínio. Professora, no caso, eu vi aqui que tem esse nitroprusiato nas medicações. O nitroprusiato é o Nipride, para controlar a pressão, né? É a mesma medicação que não pode ser usada com quem faz uso de Viagra, né? Viagra, não pode ser usado quem faz uso de Viagra. Tá? Então, seria bom perguntar, no caso, né, se fazer essa triagem de medicamentos antes, né? Isso. Nitroprusiato não pode ser feito... Como é o nome do Viagra? Sildenafil. É Sildenafil, é? Sildenafil. Parece que é assim o nome. Azulzinha, professora, azulzinha. É, azulzinha é mais fácil. É azulzinha, então não pode ser usada. Tá vendo, Daniel? Tu não pode. Olha, Daniel, não faz AVC, hein? Porque senão tu vai ter que expor lá na hora as paradas. Fila, Gabriel. Pode, não pode. Vamos lá, então, gente. Então, eu trouxe para vocês aqui só uma pequena... A gente não vai se deter nisso, porque isso é só para a gente... É um conhecimento a mais, né? O que o RTPA, que é o ativador do plasminogênio tecidual, que é recombinante, né? Que é o agente, é a medicação que se usa na terapia fibrinolítica, tá? O que é que ele faz? Ele é um ativador do plasminogênio que forma a plasmina que vai degradar a fibrina que forma o coágulo, tá? Então, ele ativa o plasminogênio para formar a fibrina, e a plasmina é que vai degradar, quebrar o coágulo, tá bom? Então, ele é usado tanto no AVC, como no infarto agudo do miocárdio. Não são todos os hospitais de Belém que têm RTPA, tá? É uma medicação cara. O nome comercial dela, um deles é o Actilise, tá? É uma medicação cara. Contraindicações. Olha, se ela vai quebrar o coágulo, ela não pode ser usada em hemorragias. Não pode ser usada em cirurgia recente. Não pode ser usada em traumatismo. Não pode ser usada em hipertensão grave. Lembra? Aquela paciente com pico de pressão e fazendo medicações que diminui a coagulação, vamos dizer assim, que quebra, né, os coágulos, né? Não pode ser usado em pacientes com varizes esofágicas, porque elas vão começar a sangrar e ele vai começar a sangrar dentro do esôfago, tá? Vai cair no estômago, vai apresentar melena nas fezes. Então, essa medicação é usada para tudo isso, tá bom? Agora, e isso cai na prova, e cai em concurso, e cai nas provas de residência. Quais as contraindicações de fibrinólise? Ou seja, o que você tem que perguntar ao paciente, o que tem que constar no checklist de fibrinólise? Você já teve TCE, traumatismo?
teve TCE ou algum AVC nos últimos 3 meses? Se o paciente disser sim, ele não vai fazer o tratamento fibrinolítico, tá? Você fez alguma função arterial em algum sítio não compressivo nos últimos 7 dias? Ele pode ter internado. Ele fez uma gasometria radial. Esse é um sítio compressivo. Agora, ele fez uma gasometria na femoral. Eu não tenho como comprimir, então, se ele fez uma gasometria na femoral nos últimos 7 dias, é contraindicação para terapia fibrinolítica, tá? Tem história de AVC hemorrágico? Se tem alguma vez na vida, teve um AVC hemorrágico, não faz tratamento fibrinolítico. Então, tudo isso, o enfermeiro e o médico. É o médico que vai fazer esse checklist de fibrinólise, mas o enfermeiro já pode coletar. Eu sei, eu vou perguntar e já vou saber o que eu vou preparar. Se ele não tem nenhuma contraindicação dessa, eu já vou preparando aqui, buscando material, porque eu sei que o médico vai pedir. Mas se ele tem uma contraindicação, opa, vou esperar ver o que o médico vai falar, porque ele tem essa contraindicação para o tratamento fibrinolítico para tratar esse AVC isquêmico. História de neoplasia intracraniana ou aneurisma, não faz. Cirurgia intracraniana ou intraespinhal nos últimos 3 meses, não faz. Pressão, se a pressão dele tiver a sistólica acima de 18 e a diastólica acima de 11, não faz. Sangramento ativo, nunca, não faz. Então, isso aqui é o checklist de fibrinólise. São as contraindicações para o paciente fazer tratamento fibrinolítico. Selou, isso cai na prova, cai na residência, cai em concurso, cai em tudo que é prova de UTI e de urgência. E eu trouxe para vocês a escala de Glasgow, tá? Tenda aqui para mim. Me dá dor de cabeça essa escala. Professora, volte lá rapidinho, por favor. Volto. Oi. Conta aqui. Pode falar. Tu estava anotando, é? Estava só anotando. Tá, tá bom. Tá. Pode ir. Então simbora nós. Eu não sei como eu tiro essa bolinha aqui que eu Professora, coloquei. uma pergunta. Esse TA aí, o que significa que eu não entendi? TA é a mesma coisa que tensão arterial. A gente pode usar tanto tensão arterial como pressão arterial. Tá bom? Vocês pouco usam o TA, né? A TA do paciente, que é a tensão arterial. Mas pode ser usado também. A mesma coisa como pressão arterial, PA. Tá bom? Eu não sei como é que eu tiro isso aqui agora. Depois eu tiro. Vamos lá. E aí eu trouxe a escala de Glasgow, porque eu não vou dar muita ênfase, porque nós vamos ter uma aula só de escalas. Só de escalas, tá? Provavelmente será próxima ou depois da próxima. Essa aula vai ser de UTI. Mas a escala de Glasgow, ela contempla 3 situações. A abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Essa é a escala de Glasgow antiga. Nós temos uma escala nova, que contempla ainda a avaliação pupilar, tá? Eu trouxe só para deixar aqui, porque eu não quero entrar nesse mérito agora, eu quero ensinar essas escalas mínimos detalhes, tá? Na próxima aula a gente vai aprender essa e vai aprender a nova. Porque na prova eu vou colocar assim. Oi. A Ingrid, falando agorinha de mim, a senhora pode pegar no pé dela, porque se ela não aprendeu comigo, ela vai aprender com a senhora. Eu ensinei isso para ela na minha liga de urgência e emergência. Ela que não aprendeu. Pode verdade, verdade. Ingrid, Ingrid tá aqui. Todos nós vamos sair sabendo todas essas escalas. Todas, tá? Gente, amém. Fala pra galera, vem assistir a aula. Hoje nós continuamos com nossos 41. Ontem bateu 43. Hoje a gente não bateu o nosso recorde. Foi até 41. Tá? Estamos em 41 agora, tá? Então, essa é a escala de Glasgow antiga. Na próxima aula que eu der de todas as escalas, eu vou dar a antiga e a nova. Por isso que eu não quero falar da antiga agora. Tá bom? Espera aí. E aí? Então, gente, a aula foi essa de hoje. Eu vou colocar essa aula na plataforma. Vou mandar hoje, eu prometo, todos os slides da aula de ontem e de hoje para as 2 turmas. Vou mandar tanto para a Arielle quanto para a Carol.
tá? Vou mandar e ela manda, ela tem que ter, se elas estão receptando os slides, ela passa para vocês, tá bom? Ok. Ok, professora. Tá, gente? Beijo para vocês. Beijo. Até a próxima aula. A Tainá é só no pé, mano. Até a próxima aula, ela puxa a câmera com o pé, ela joga... Então, até a próxima aula, gente. Estudem, tá? Estudem para a gente fazer a diferença nessa nossa área, que a gente precisa de bons profissionais, tá? E eu tenho certeza que vocês serão esses profissionais. Beijo. Tchau, Tchau. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite.